aqui. Beleza, tá? Então, estou gravando aqui. Então, vamos lá, gente, vamos trabalhar, tá? Para de conversa, vamos trabalhar. Então, temos aqui, gente, um teste, são duas situações que eu vou trabalhar com vocês, tá? Então, já abri o SPSS, já está aberto aqui, já criei o banco, porque o banco, para mim, demora um pouco, para vocês não demora nada para criar. Já deixei, tá? Lá no Moodle, o nosso trabalho número 4, que será praticamente o nosso último trabalho, tá? Então, o trabalho número 4 que está lá. Eu sei que vocês estão dando aí, graças a Deus, é o último trabalhinho, mas é trabalhinho nosso, gente, ninguém pode reclamar, né? Em 20 minutinhos vocês fazem o trabalho e está resolvido. Não é aqueles trabalhos demorados, então. Vamos lá. O teste aqui quadrado, gente, é um teste que a gente usa quando as nossas variáveis, tá? Elas são nominais. Ah, mas como assim variáveis nominais? Por exemplo, se eu quero saber se existe uma associação entre a pessoa ter ou não câncer e se ela é fumante ou não, câncer de pulmão, fumante ou não. Será que tem uma associação? Eu sei que vocês vão me dizer, é óbvio que tem. Tudo que vocês falam para mim como é óbvio, entra numa orelha e sai na outra, né, gente? Entra no ouvido e sai na outra, porque eu já falei para vocês que o óbvio não existe na estatística. Ou tu prova aquilo que tu está falando, ou tu fica quieto e não tira conclusão, tá? Tu tem que entender que tu tem que provar. Então, será que existe uma associação entre o fumo e o câncer de pulmão? Ah, mas como é que são as variáveis? As variáveis são, tem câncer sim ou não? Tu vê que elas são nominais, sim ou não. Tu é fumante? Fumante ou não fumante? Sim, fumante, não fumante. Então, tu vê que tem duas variáveis que são nominais. A gente não tinha até então trabalhado com nenhuma variável nominal. As nossas variáveis eram tudo numéricas, né? Quase todas numéricas. Então, lá era ferritina, era o batimento cardíaco, era o grau de dor, né? O que são esses valores que eu citei todos? O que são essas variáveis que eu citei todas? São variáveis numéricas. Mas dentro da área de vocês, da área da saúde, especificamente da físio, é bastante comum, tá, gente? Como eu faço, você sabe, faço todas as análises praticamente de todos os alunos aí, eu vejo muito as pessoas querendo fazer teste do Q quadrado ou teste exato de Fischer. Só que eu vou dar um parecer para vocês, que vocês fiquem com isso na cabeça, tá? Se vocês têm variáveis nominais, vocês não podem, de maneira nenhuma, ter muito pouco n, um valor de n muito baixo, porque o teste Q quadrado, ele não pode ser referendado ou, né, como uma conclusão final, se nós tivermos uma amostra muito pequena, tá? Então a gente pede muito cuidado com isso, que depois chega com os dados para mim lá, Clândio, eu quero, aqui tem que fazer o teste Q quadrado, não, vamos fazer o teste, vamos ver, só um pouquinho. Aí o cara tem, sei lá, 15 dados, não dá, mas o que eu vou fazer? Cara, eu não tenho mais como pegar mais pessoas, então a tua saída é não fazer. Entendeu? A fazer o quê? Aí uma descritiva, analisar quantos por cento isso, quantos por cento aquilo. Mas é bom isso? Não é. O bom mesmo é tu comprovar através desse teste. Então já sabe que tu tem que ter um N grande, tá? Não pode ser um N muito pequeno. Então o que nós temos aqui? Eu tenho um caso aqui, gente, que é um caso de uma prof da medicina que já terminou o doutorado agora há pouco, né? E aí ela tinha lá uma tal de elastografia, que não me pergunta muito o que é, tá? E o tamanho de um tumor, tá? E aí era um teste de elastografia, e o teste disse que foi baixo, alto ou intermediário. E o tamanho do tumor, né, é 1 a 3 e mais de 3 centímetros. E ela queria ver se tinha uma associação entre a elastografia, tá, e o tamanho do tumor. Será que a elastografia alta vai me dar para tamanho de tumor maior de tamanho, não mais alto, mas maior? Não mais maior, eu não falei isso, mas maior, né? Então, a gente tem que ver através de um teste. Ela tinha, gente, olha o N dela, 572. Então, é um N muito grande mesmo, né? Então, a gente rodou, tá, o programa e nós chegamos a uma conclusão. Ele deu um P menor que 0,05, no caso 0,08, e aí nós concluímos que existia sim uma associação
entre as variáveis elastografia e o tamanho do tumor. E aí tem que discutir algo. Então a gente vai fazer exatamente esse quadro. Esse quadro o programa faz para nós, tá? Aí tem o exemplo 2, tá? O exemplo 2. O exemplo 2 foi o exemplo do Jorge, não sei se um colega de vocês, já está formado, Jorge Marques, queridão. Ele fez e pediu para o Valclante, preciso fazer análise estatística. Olha, o N dele não era um N muito grande. Ele era um N de 58, tá? O que acontece quando o N é baixo? Então, vamos lá. Ele estava querendo saber se existia uma associação entre a orientação sexual das pessoas e o estado civil delas, né? Então, o que aconteceu? Esse é um colega de vocês, tá? Aqui a gente chegou na conclusão que não deu. Ou seja, não tem associação, não tem nada a ver a questão se a pessoa é casada ou não é casada com a orientação se ela é lésbica ou não é lésbica. Pronto, não tem, entendeu? A conclusão foi essa para ele. Só que quando a gente aplica o teste, aparece essa informação aqui embaixo. Ó, tá vendo essa informação que eu vou botar numa cor diferente aqui? Ó, essa informação. Esse número, ele não pode ultrapassar a 20%. A gente diz que 25% seria o limite, tá? Então, ele tem aqui uns 50%. Aí, eu não posso pegar este valor aqui, que é o valor do Q quadrado. Aí, eu posso pegar o teste exato de Fischer, que é esse valorzinho daqui. Eu pego esse valor e concluo. Como deu maior que 0,05, não existe associação. Então, não tem nada a ver se a pessoa ela é casada ou solteira com a orientação sexual dela. Pronto, a conclusão foi essa, tá? Então, concluímos isso. Aí, vai me dizer assim, e se tivesse mais alguma orientação sexual? Nesse caso, não poderia existir. Por isso que a gente diz assim, ó, às vezes acontece que aparece aqui, ó, aqui para o trabalho da prof, ó, não apareceu, tá vendo? Não apareceu, ó, deu 0. 0, então, tá perfeito. E nós podemos, então, usar este carinha aqui de cima e concluir. Aí, quando tem 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas, aí a gente pode tranquilamente usar esse de cima, esse aqui, ou esse de baixo. Quem vai definir que vai ser usado de cima ou de baixo é esse valor de percentual. Se eu tiver 20 ou menos de 20%, uso de cima. Se tiver mais, eu uso o do meio aqui. Tá? Olha aqui, ó. Se a gente for fazer Isso aconteceu várias vezes, tá? A gente for fazer... E olha que o N aqui é grande, tá, gente? O N aqui é bem grandão. Né? Se a gente for fazer um Q quadrado aqui desse exercício, ele vai me dar problema nessa linha aqui, tá vendo? Porque nós temos muito poucas pessoas hipotensas. Então, o que se eu fosse fazer, porque isso aqui é só um exemplo, tá? Se eu fosse fazer análise estatística desse trabalho, eu pediria para a pessoa o seguinte, ó, é um teste Q quadrado? É um teste Q quadrado, porque as variáveis são nominais. Ou a pessoa é homem ou mulher, variável nominal. Hipertenso, normotenso e hipotenso é nominal. Então, beleza. Só que nós temos esse problema aqui, nós temos muito poucas pessoas nessa linha de baixo. Consequentemente, a gente vai ter que fazer uma coisa. E aí, o que eu aconselho? Então, eu aconselho, olha aqui o que eu mostrei aqui embaixo, eu pegar uma coluna de hipertenso, ó, 45 e 47, e vou colocar uma outra coluna juntando essas duas linhas aqui, chamada não hipertenso. Aí eu somei esses dois aqui, deu 256, e somei esses dois e deu 152. E aí, mete bala que tu tem condição de resolver. Então, por quê? Porque se eu fizesse o teste do Q quadrado, ia dar mais de 20% das células com resultados baixos, com resultados menores ou iguais a 5. Consequentemente, eu tive que juntar as células. Isso acontece muito, tá? E outra coisa, por exemplo, muita gente quer fazer, já vou falar hoje para vocês, tá? Olhe bem, tá, gente? Que nenhum de vocês depois venha com as análises para fazer, porque depois a gente perde muito tempo. A pessoa começa a fazer assim, ó. Será que o grau de escolaridade tem a ver com a... Vamos supor que a pessoa bebe, já que falaram na bebida hoje aí, né? A pessoa bebe ou não bebe, tá? Será que o grau de escolaridade tem alguma associação com
a bebida? Então, é uma pergunta que eu posso tentar responder. Só que daí, gente, quando vocês perguntam o grau de escolaridade para as pessoas, o que está acontecendo muito agora, tá? As pessoas montam no questionário lá, qual é o teu grau de escolaridade? Ah, médio e incompleto. Aí começa a abrir. Olha o que eu vou falar. Sem estudo, pronto. Fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, depois superior completo, superior incompleto. Eu falei 7 subdivisões. Gente, para ter 7 subdivisões, vocês vão ter que ter o N de vocês extremamente grande. Então, para que colocar completo ou incompleto? Cara, coloca o seguinte, 3 no máximo se vocês tiverem um N bom. Então, coloca ali ensino médio e ensino superior, ensino não superior. Acabou. Ou então coloca ali ensino médio e superior num grupo, ensino fundamental e sem estudo no outro. Então, porque se tu começar a abrir demais, eu quero dizer para vocês que vocês vão ter que ter um N grande e que muito raramente vocês vão ter. Vocês às vezes chegam lá com um N de 50, com 7, 8 classificações. Quanto menor o número de classificações para um N pequeno, tu vai conseguir fazer o teste do Q quadrado. Aqui dei um exemplo. Aqui tu tem, se tu somar todos esses númerozinhos aqui, gente, tu tem um N enorme, um N de quase 500 aqui, quase 500 o teu N. Aí, como é que eu não consigo fazer? Porque esse hipotenso tem um pouquinho de pessoa. Por que tu vai usar isso aqui? Não estou dizendo para tirar as pessoas daqui, claro que não. Agora, agrupar essa pessoa dentro desse grupo que eu chamei aqui embaixo de não hipertenso. Então, eu vou falar lá, o grupo que estuda contra o grupo que não estuda. Pronto. Agora começa a abrir. Ah, eu tenho primeira série, eu tenho segunda, eu tenho segunda, eu tenho terceiro, eu tenho quinta, eu tenho sétima, eu tenho oitava. Pô, vai ficar uma loucura. Então, coloque o mínimo possível. A classificação, sempre o mínimo possível, tá? 3, assim, olha, gente, com o N que normalmente vocês têm nos CFGs, 3 tá bom. Então, tipo assim, ó, aqui como eu falei, esses 3 aqui, olhe que eu às vezes até não consigo fazer com esses 3. Aí esses 3 tem que se tornar 2. Aí vocês vão ter que juntar 2 grupos lá, dizendo isso e não isso, ou seja, hipertenso e não hipertenso, tá? Bom, o que nós vamos fazer então agora? Nós vamos fazer um exercício, tá? Agora sim que a gente vai treinar e vamos ver como é que vocês vão fazer o de vocês lá. O de vocês já está lá, então, disponível. Né? O de vocês, depois eu vou lembrar o que é. É alguma coisa com câncer. Ah, não estou lembrado. Bom, dá para ver ali. Aqui eu trabalho 4. Trabalho 4 de vocês é obesidade e câncer. Ou a pessoa é obesa, sim e não. A pessoa tem câncer, sim e não, tá? Então, nós temos aí 2 variáveis. Ficou perfeito, essas 2 variáveis dá. Ah, ó, é muito grande a tabela, gente, ó. Tá vendo aqui que eu tô rodando? Ih, eu vou ter que digitar tudo. Bom, se vocês querem, olha ali, ó. Dá quase 4 páginas de tabela, tá? Dá 4 páginas de tabela. Só que vocês vão copiar, né? Colar, né, gente? Por favor. Vocês vão pegar aqui, ó. Pegar todos esses númerozinhos aqui, assim, ó. Aqui. Ó, não faz isso, tá? Só pega os números. Então, aqui, ó. Se for aqui, tu vai pegar a tabela, que não é o que te interessa. Só os números. Aqui, dá um Ctrl+C e larga lá pro teu SPSS, tá? Beleza? Então, vocês não vão ter que digitar nada, tá bom? Já coloquei aqui para vocês bem bonitinho para só copiar e colar lá no programa e matar a ficha, matar a questão. Gente, o que nós temos aqui? Nós temos, voltando ali para a questão, nós queremos saber se a alteração genética, né, ela tem alguma associação com câncer. Será que as pessoas que têm alteração genética, elas têm mais associação de ter câncer, sim ou não? Bom, o que nós temos então aí? Nós temos 2 variáveis. Alteração genética eu chamei de 0, com alteração, e 1 sem alteração. Então, quando eu vou colocar lá no programa, vocês estão vendo aqui que a alteração genética, tá vendo aqui, ó? Tem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, tá vendo? 0 e 1. Só que eu tenho que dizer para o programa o que é 0, o que é 1. Isso vocês já estão craques, né? Então, vai lá na alteração, clica aqui nos valores e coloca 0
eu não me lembro, agora eu vou ver bem direitinho ali. 0 é com alteração. Então eu vou botar assim, ó, com alteração genética. Beleza. Incluo. E 1. 1 é sem alteração genética. Então, vocês entenderam qual é o objetivo da questão aqui? O de eu responder? Eu dou ok, tá? Dou ok. Vou dar uma olhada lá. Olha lá. Não mudou nada, né? Você sabe que a mudança ocorre aqui nessa teclinha vermelhinha aqui, ó. Olha ali. Alteração, com alteração, com alteração, sem alteração. Então, é o grupo com alteração e sem alteração. Então, nós queremos identificar se a alteração genética leva as pessoas a terem câncer, sim ou não. Olha que é uma pergunta muito relevante, né? Não é uma pergunta boba, não, tá? E a outra variável, como é que ela é? Outra variável é câncer. Vamos ver o que é. Câncer, você tem que digitar. Opa, aqui. 0 é sim para câncer, tá? Então vai lá no câncer e digita 0. Câncer sim, tá? E 1 eu vou digitar câncer não. Tá? Tem que fazer bem bonitinho aqui, tá? Vocês têm que fazer isso igualzinho lá no trabalho de vocês. Coloque os números com Ctrl+C, Ctrl+V e bote os nomezinhos de cada um deles lá. No caso do problema de vocês, o 0 é não obeso, 1 é obeso, o grupo, né? Eu chamei grupo, tinha chamado qualquer coisa. 0 é não tem câncer e 1 é tem câncer, tá? Então vamos lá. Tá ok? Vamos ver como é que ficaram nisso. Olha ali, gente, ó. Ficou tudo lindão, né? Tudo bonitinho aqui, ó. Uns câncer sim, câncer não, né? E aí temos tudo aqui, tá beleza? Então vamos lá. Então, já fizemos a primeira parte, que é criar esse banquinho de dados ali, que é extremamente fácil. Em 2 minutinhos, olha, gente, juro por Deus, em 2 minutos vocês montam o banco de dados, hein? Só Ctrl+C, Ctrl+V, muda, bota o nomezinho câncer sim, câncer não, obeso sim, obeso não, pronto, tá montado o nosso banco. E agora nós vamos, então, para aonde? Olha aqui, ó, tá tudo explicadinho aqui no material, tá? Nós vamos aqui, ó, tá? Claro que eu não vou olhar aqui, vou direto lá. E como é que a gente faz? Vamos olhar lá? Vamos olhar aqui. O banco nosso é esse. Nós vamos, então, em analisar, tá? Vocês vão em estatística descritiva, tá? Tabela de referência cruzada. Então, vamos de novo. Vamos em analisar, estatística descritiva, tabela de referência cruzada. Tá aí. O que acontece agora? Agora tu coloca alguém na linha e alguém na coluna. Quem? Gente, quem tu quiser, tá? Quem tu quiser. Eu botei aqui alteração genética na linha e na coluna eu botei o câncer. Mas eu poderia ter feito ao contrário, tá? Então eu vou botar alteração genética na linha, pode ser qualquer um, tá bom, gente? E câncer na coluna, tá? Aí tu colocou, pode ser invertido? Pode ser os dois na mesma? Não, Deus o livre e guarde, tá? Os dois na mesma, não. Um no, o outro no outro, tá? Então ali de vocês é obesidade numa delas e câncer na outra. Bom, vocês têm que clicar aqui em estatísticas, tá? Em estatísticas, clica e aparece aqui que quadrado. Esse você tem que clicar, tá? Então vamos de novo. Ó, vem em estatísticas e clica em que quadrado. Continua. Beleza. Agora, já está praticamente resolvido, mas para ter com chave de ouro, gente, a gente vai fazer uma outra coisa legal, que é clicar em células, tá? Clica em células e aqui nas porcentagens tu coloca, por exemplo, porcentagens em linha ou coluna, mas vamos colocar aqui em linha, tá? Tu coloca porcentagem em linha. Continua. Então, gente, eu vou dar um X aqui e vou recapitular isso aqui, tá? Vou recapitular porque é o que interessa a vocês. De repente alguém está fazendo já o trabalho aí, né? Acho que o Leonardo gosta de fazer já o trabalho em conjunto. Está fazendo, Leonardo? Leonardo? Gente, eu me esqueço, não se chama as pessoas. Tá fazendo, Leonardo? Hoje não, olha ali, hoje não. Tu e o cara aquele da Fórmula 1. Hoje não, hoje sim. Então tá.
Prof, o trabalho 4, acho que ficou faltando, pois aqui no meu só tem uma tabela em uma página. Opa, que jeito? Será? Deixa eu ver, até foi boa pergunta aí, porque o trabalho... É bem na página 1, Tanine. Aqui, ó, não tem isso aqui tudo? Não, então não é o trabalho. Não, oi, prof. Não tem a página 2, no caso. Só tem a página 1. Ah, 1? Só isso aqui? Isso. É, só a primeira, prof. Pois eu mandei esse arquivo para lá. Pois é. Estranho. Muito estranho. Deixa eu fazer uma coisa aqui, então. Deixa eu ir ali. Fazer uma coisa rápida aqui, tá? Vocês vão vendo até o que eu vou fazendo aqui. O curso é 238. Eu vou abrir o meu aqui, tá? Tá aqui o trabalho 4. 19 de dezembro. Ó, vou abrir o meu aqui. Vamos ver. Estranhíssimo. Não, ó, Thaline, tu habilitou a edição? Ó, vamos ver, vamos ver. Ó, Thaline, tá tudo aqui, hein? Pode ser no meu, então, aqui, prof. Estranho, porque tá tudo aqui, ó. Tá? Então, depois se não conseguir qualquer coisa, tu me manda, eu te mando esse arquivo por e-mail. Também, pode ser. Tá bom, mas obrigada. eu acho que tu esqueceu de habilitar a edição. Eu acho que é no meu aqui mesmo. Pode Isso. ser, pode ser. Depois tu entra de novo, então. Tá bom, valeu. Tá bom, então, obrigada. Joia. Então, voltando lá. Então, eu vou fazer do zero, tá, gente? Fazer do zero aqui, porque, mais uma vez, tá? Então, vamos lá. Analisar. Descritiva. Tabela de referência cruzada. Coloca alteração na linha e câncer na coluna. Pode ser, tanto faz, tá? Estatísticas. Clica em que quadrado. Dá continuar. E aqui, como eu disse, para fechar com chave de ouro, clica em células e porcentagem em linha. Acho que fica legal. Continua e deu, gente. Resolvemos já o primeiro exercício. O que vai aparecer para vocês? Vai aparecer para vocês esta tabela e essa de baixo, tá? Então, vão aparecer essas duas tabelinhas aqui. Essas tabelas aqui me interessam, tá? Repita aqui, ó. A primeira, vocês vão copiar e mandar para lá. A segunda, vocês vão copiar e mandar para o trabalho de vocês, tá? Beleza, vocês vão mandar e caiu isso daqui. Ó, tá aqui, tá? As duas tabelas. Então, aqui, eu fiz uma tabela com percentual em linha, que foi a que eu fiz agora. Depois eu fiz uma tabela que não precisa, mas eu fiz aqui para mostrar que tem percentual em coluna, tá? Que eu também posso montar uma percentual em coluna. E essa daqui. Então, uma das tabelas tem que aparecer para a gente poder discutir, tá? E quem tem que aparecer é essa tabela grande aqui no finalzinho, tá? Então, repetindo, vocês vão copiar uma das tabelas, ou só uma, né, que vocês vão criar, que é essa tabela percentual, e vocês vão, então, criar uma tabela, pegar essa tabela do Q quadrado. Essa tabela percentual, eu acho legal tu colocar em linha ou em coluna para a gente poder discutir depois, tá? Então, nós temos aí essa relação. Bom, o que acontece aqui? A gente tem aqui, vamos ver aqui, vamos entender essa tabela. Então, essa tabela ele me mostra que 32 pessoas tinham alteração genética e desenvolveram um câncer 20. Opa, um percentual altíssimo, né, gente? Das 32 pessoas, 71% delas desenvolveram um câncer. Já as pessoas sem alteração genética, entre aspas, né, nós tivemos, então, apenas 28%. Então, gente, claro que há uma associação, isso está mostrando pela própria tabela, mas a gente tem que provar. Vocês estão entendendo? Olhe bem o que eu estou falando, ó. 32 pessoas com alteração genética, das 32, 20, gente, tiveram câncer. 20, ou seja, mais de 70% está aqui, ó. Já as pessoas sem alteração genética, que eram 28 pessoas, apenas, entre aspas, 8 tiveram câncer, ou seja, 28%. Então, o que mostra aqui que a alteração genética leva, sim, ao desenvolvimento do câncer. E não é uma questão que eu estou falando da boca para fora. Eu provei. Ah, mas como que tu provou? Aí tu vai lá embaixo e tu olha esse quadro aqui, ó. Né? Nesse quadro aqui está a prova do que eu estou falando. Você tem que pegar esse valor de P, tá? Não esse de baixo, e sim esse, porque nós temos aqui 0 células com contagens baixas.
Se a gente tivesse 30%, 40% aqui, esse percentual fosse 40%, a gente pegaria esse númerozinho do meio aqui. Como não tem, pegamos o número de cima. E a conclusão nossa, verifica-se haver uma associação significativa, né, entre a alteração genética e o desenvolvimento de câncer. Tá? Então, o que significa? Mas o que eu tenho que colocar ali? Quem é esse cara aqui? Esse cara, vocês estão vendo aqui, ó, é esse número aqui, tá vendo? Ó, esse número chama-se Qi quadrado, 6.907, tá ali ele, tá vendo? E o P do lado dele, né? E como é que eu coloco ele? Ele é X quadrado, né? Ele é Qi quadrado. O Qi, na matemática, é o X, na estatística é o X, tá? Então, é o X quadrado. Então, é necessário colocar, sim, hoje o pessoal está pedindo muito que se coloque essas duas informações, tá? Verificar o Qi quadrado e o P. Então, vocês vão pegar esses dois aqui, ó, na primeira linha, o Qi quadrado e depois aqui o valorzinho do P, tá? O que a gente mostrou? Que existe sim uma associação. Só que, gente, para que a gente fique com a coisa muito legal mesmo, eu vou voltar lá e vou pedir para vocês fazerem uma outra coisa. Vou voltar, vou lá em analisar, descritiva, tabela de referência cruzada, tá? Vocês têm aqui nas estatísticas, nas próprias, né, e vocês já podiam ter feito isso, tá? Nas estatísticas, vocês têm aqui um tal chamado risco, tá? Esse aqui, ó, risco. Clica no risco também, tá? Então, clica no Qi quadrado e clica no risco. Continua e dá OK. Vocês vão ter aí uma terceira tabela. A primeira é aquela que vocês já copiaram. A segunda, aqui vocês já copiaram. E vocês vão ter uma terceira tabela que deu aqui um valor de 4,1. Esse valorzinho de 4,1 que deu aqui, que eu vou voltar lá, tá aqui ele, né? 4,1, significa o risco. Como assim o risco? Olha a conclusão que a gente chega, gente. Olha a conclusão que a gente chega. É maravilhosa a conclusão. Não é uma conclusão simplória, simples demais, né? Olha aqui. Esse cara indica exatamente o risco que tem as pessoas terem câncer com alteração genética. Então, olha aqui, ó, o risco de ter câncer está aumentado em 4,2 vezes nas pessoas com alteração genética, comparadas, né, eu posso colocar aqui, eu acho, para ficar legal, comparadas com as pessoas sem alteração genética. Olha a conclusão. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, ó, deixa eu até gravar isso aqui. Eu quero dizer o seguinte, tu tem alteração genética? Eu tenho. Então, tu tem 4 vezes, né, mais chance de ter um determinado câncer na comparação com as pessoas sem alteração genética. Pronto. Olha aonde nós chegamos. E tu vai me dizer, será que tem uma associação? Pelo amor de Deus, o risco deu enorme. Né? Eu fiz um exercício uma vez em que o risco deu 60 vezes. Ou seja, a pessoa trabalhar, mas era um exercício, tá? Não era um trabalho. A pessoa trabalhar numa empresa de PVC, tá? PVC de cano, aqueles, né? Tinha 60 vezes mais chance de desenvolver uma doença X lá do que as pessoas que não trabalham na empresa, que não trabalhavam na empresa. Por quê? Porque tu inalava o material do PVC, que era muito tóxico. Então, as pessoas tinham 60 vezes, olha bem o que eu estou falando, 60 vezes de ter mais, a chance de ter aquele problema eram nas pessoas que trabalhavam em empresas de PVC. Então, esse risco eu acho super legal. Aí, será que lá no de vocês vai ter risco? Não sei se o risco vai ser alto, né? Então, lá a gente talvez vai concluir, talvez, não sei, o risco de ter de desenvolvimento, deixa eu ver aqui, do desenvolvimento de câncer é muito maior nos obesos do que nos não obesos. Isso eu não sei, eu estou chutando porque eu não fiz o exercício, tá? Mas, então, vocês vão pedir para calcular o Qi quadrado, tá? Que é esse quadrão aqui de cima. Vocês vão pedir para calcular o percentual em linha ou em coluna, tá? E vocês vão, então, colocar o risco. Então, gente, olha o que a gente tem aqui. Dá para a gente fazer mais coisas aqui embaixo ainda, viu? A gente pode dizer que das pessoas com
alteração genética. Quantas pessoas são? N32, né? Tá vendo ali, ó? Quem é que tirou isso aqui? Alteração genética ali, ó. 32 pessoas com alteração genética, tá vendo? Das 32 pessoas com alteração genética, 20, que equivale a 71,4%, 71,4% desenvolveram câncer. Certo? Então, será que não tem a ver, gente? Será que não tem a ver? Tem tudo a ver, né? Opa, aqui, câncer. Vocês entenderam? Então, a gente sempre... Gente, assim, ó, não adianta colocar só... Aí tem uma associação, deu. Sabe? É muito pouco, então tenta rechear a tua conclusão, porque é isso que eu estou precisando no TFG1, gente, me desculpe, não é eu que vou fazer isso aí para vocês vão fazer, eu faço com vocês essa parte, vocês vão ter que fazer a escrita é de vocês, não é minha, tá? Então, verificar através do quadro grande, né, do maior quadro aqui, esse quadrão aqui de cima, verificar se houve associação ou não, já depois, nesse quadrinho de baixo, tem o risco, que eu acho muito legal a gente calcular o risco, tá? Para a gente ver se, será que eu ser obeso ou não ser, eu tenho um risco maior que o outro, sim ou não? Não sei, né? Se tiver um valor maior que um, o risco teu é maior, obviamente, né? E depois, com os percentuais, que eu acho legal a gente colocar um comentáriozinho, né? Eu peguei o caso da alteração genética, né, gente? Que é o caso, acho que, mais interessante. Mas se alguém quisesse dizer, já nos casos sem alteração genética, que o N é 28, apenas, não pode botar apenas, né? Eu estou falando aqui, apenas 28,6% desenvolveram câncer. Pronto. Então, tu tem uma diferença muito grande de 71% para 28%, né, gente? Então, realmente, é um teste muito legal, é um teste fácil, é um teste gostoso de se fazer, porque tu consegue montar uma conclusão. Repetindo, vocês é obesidade e câncer. É só vocês mudarem a alteração genética para obesidade, né? E aí o resto é meio que parecidão, né, gente? Se vai ter ou não ter diferença, associação, isso vai depender dos dados, né? O risco de ter câncer está aumentado em tantas vezes em relação às pessoas com obesidade, não sei, acho que sim, né? Comparado com as pessoas sem obesidade, aí tu fala um pouquinho sobre o percentual também, tá? Então é o primeiro teste, então repetindo para vocês ali, vocês vão conseguir fazer tranquilamente esse testezinho aí, ó, tá? Então tá aí, montei aí para vocês o banquinho, né? E vocês com isso, né, desenvolvam aí e resolvam essa questão, tá? Bueno, vamos passar para o outro então, já que o primeiro está resolvido, vamos passar para o tal de correlação. Também, né? Também tem eu tenho bastante exemplos aí de correlação, porque quando tu quer saber se uma variável está associada a outra. Por exemplo, será que a altura de uma pessoa está associada com o seu peso? Ou seja, será que as pessoas mais altas, elas são mais pesadas, né? Tem um peso maior? Então, a gente quer fazer o quê? Uma correlação entre as variáveis, tá? Então, a gente vai desenvolver essa tal da correlação. Vamos ver como é que se faz. Então, a correlação, eu preciso de duas variáveis nominais. Então, numa coluna, vocês vão colocar uma variável e na outra variável sem nominar, tá? Porque não é nominal, ela é numérica. Vamos lá ver o exercício. Aqui está um exemplo só, né? Aqui, onde é que está a correlação? Está mais lá para baixo, aqui. Ali, ó, tá? Aqui vocês têm, será que tem uma correlação entre o colesterol das pessoas e a frequência cardíaca? Será que as pessoas com colesterol maior têm uma frequência cardíaca maior? Interessante a pergunta, tá? Aí vocês vão colocar aqui embaixo alguns numerozinhos, né? Para diferenciar um do outro aí. Vocês peguem alguns exemplos meio parecidos, tá, gente? Não destoem muito, tá? Pega aqui, é que eu vi aqui, então pega 192 e 123, entendeu? Pega um pouquinho aí, não vai pegar umas coisas muito malucas aí, tá? Então coloque 4 númerozinhos ali embaixo e desenvolva. Como é que a gente vai fazer, então, a nossa correlação lá? Na correlação, a gente tem condição de montar um gráfico, até por sinal eu pedi para vocês montarem o gráfico também, tá? É interessante. E nós temos aqui que calcular o tal de coeficiente de correlação, tá? Então,
tem alguns trabalhos aí que a gente fez com alguns professores, inclusive ontem, por sinal, já teve, né, no feriado, né, feriado aqui, né, gente, não foi feriado do lugar, a gente teve lá já mais um capítulo de livro, tá, com os profs da, deixa eu até ver os nomes dos profs aqui para dizer que o cara tá mentindo, eu não tô mentindo, tá, gente, deixa eu só ver quem que são todos ali que estavam ontem nesse livro aí, que já saiu um capítulo de um livro, foi da prof. Jaqueline, e olha aqui, ó, quem é que entrou nesse livro? O Tiago, tudo professor de vocês, né, gente? O Tiago Nardi, o João, a Lilian, o Clândio, um desconhecido no meio aí de vocês, e a Jaqueline. Nós 5, né, desenvolvemos um trabalho, e esse trabalho foi enviado, né, para uma editora, tá? Em que ela monta e-book, tá aqui, ó, mostrando, e já está lá à disposição um capítulo de um livro. Ontem veio isso, né? Coisa boa, né? A gente trabalha para isso, né, gente? Então, quando vem assim num feriado, a Mariane ficou sem luz e pediu para avisar. Tá. Depois ela vai ter que assistir vai ter que assistir o vídeo lá, tá, joia? Tá? Então, é interessante porque assim é muito bom, né? Que o nosso grande objetivo é trabalhar com as disciplinas, ensinar algo para vocês novo, mas também publicar, né, gente? Porque nós temos que publicar para o bem do curso, para o bem da instituição, para o bem do professor também. Então, é bom a gente publicar, né? Ainda mais quando vem num feriado e vem uma notícia boa para nós ali. Então, ali, eu quero dizer que tem vários profs de vocês ali que pedem para fazer as tais correlações lineares, né? Então, essas correlações lineares, você tem que calcular um tal de um R, que é um coeficiente de correlação. E o R tem uma classificação. A gente quer que normalmente o nosso R fique de 0,6 para cima, que é uma correlação forte, ou muito forte, ou a plena, perfeita, isso é quase impossível. Tá? Então, a gente fica ali com 0,7, 0,8, 0,9, tá muito bom. Quando dá uma correlação baixa, tem motivos de dar uma correlação baixa. Quando tem um N pequeno, vai dar certo, que vai dar uma correlação muito baixa também. Então, não necessariamente, mas é muito comum isso acontecer. Então, a gente está em busca do coeficiente de correlação. Esse coeficiente de correlação aqui está mostrando para vocês, gente, o ideal é que os nossos pontos fiquem que nem o gráfico número... Esse gráfico aqui, ó, 1, 2, 3, o gráfico 4 e o gráfico 5. Os outros gráficos aqui, gente, tem coeficientes, fora o primeiro e o segundo, que a gente nem tem possibilidade de conseguir isso, mas assim, ó, os outros gráficos, tu vê que os pontos são todos dispersos aqui, significa que cada ponto é uma pessoa. Então, como é que uma pessoa que tem uma determinada variável baixa tem uma outra baixa, daqui a pouquinho uma outra pessoa tem alta e alta, ou seja, claro que as variáveis elas variam de pessoa para pessoa. Então, o ideal é que a gente tenha um comportamento dessa maneira. À medida que a gente aumenta uma variável, a outra vai aumentando. Mais ou menos assim também. Podemos ter ao contrário também, diminuindo. Aí o R vai ser negativo, tá? Então, nós temos que fazer alguns passos aí, tá? Para a gente poder fazer essa análise aí. Então, vamos lá. Ele é bem simples, tá? Eu tenho um exemplo aqui, que não é qual o exemplo que eu tenho, é esse aqui. É o exemplo número 2. Eu vou partir do zero desse exemplo, tá? Eu não tenho conclusão nenhuma aqui, vocês estão vendo, tá? Eu quero saber se a massa muscular tem alguma correlação com a idade. Será que, gente, assim, ó, será que uma pessoa com mais idade tem uma massa muscular menor ou maior? Acho que menor, né? Massa muscular. Mas aquela história que a gente sabe, eu acho que é menor, não, é menor. É óbvio que, né? Massa muscular de uma pessoa idosa vai diminuindo à medida que ela vai avançando a idade. Eu acho que é meio lógico isso. Mas é meio lógico daquela história que a gente sempre conta, né? É lógico, mas tá provando? Não, não tô. Então, fica quieto e não responde nada, entendeu? Não é para responder. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um banco lá, duas variáveis, massa e idade. Vocês vão criar lá no banco de vocês duas variáveis. Uma chama-se colesterol e a outra chama-se frequência cardíaca. Não tem que mudar nada, é só copiar essa coluna aqui, e essas coluninhas aqui, depois no final acrescentar 2 ou 3 números ali, tá? Não precisa ser 4, mas acrescenta algo diferente para ser diferente dos outros. E aí, vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos lá? Olha aqui, o que eu fiz? Eu criei massa muscular, idade
e coloquei os dados aqui, ó, massa muscular e idade. Ctrl+C, Ctrl+V, pum, estão aqui os resultados, tá? O que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Tem que fazer, pela última vez, então, nos nossos testes, tem que fazer a normalidade. Ah, e de novo? É, de novo. Esse tem que fazer, tá? Então, tu tem que vir aqui em gráficos, analisar, descritiva e explorar. Tu vai colocar massa muscular, tá? E idade na mesma casinha. Repito, eu volto ali, eu reconfiguro. Na mesma casinha, ó, massa muscular e idade são variáveis numéricas e eles vão ficar na mesma casinha. Não vai me inventar de colocar aqui embaixo. Os dois na mesma casinha. Frequência cardíaca e... não lembro. Eu esqueço. Colesterol, tá? Então, dos dois na mesma casinha. Não me inventa de colocar nota. Vem em gráficos, marca gráfico com teste. Pode desmarcar o resto, só preciso que marque este. Dou continuar e dou OK. E aí, como eu estou fazendo do zero a questão lá, eu vou pegar esse quadrinho aqui e copiar. Eu vou copiar aqui embaixo. Vamos ver que está aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui, tá? Então, eu copiei. Vamos ver, está aqui embaixo? Tá aqui. Massa muscular e idade. Fechou. Então, o que eu tenho que analisar? Nós temos poucos dados, então nós vamos analisar esses dois carinhas, tá? E analisar, né? Como E deu maior que 0,05, os dados são o quê, gente? A gente já fez isso mais de 10 vezes, tá? São o quê? São normais. Tá? Então, usaremos um teste de correlação paramétrico. Tá? Esse teste chama-se teste de correlação de Pearson. Tá? E alguém pode perguntar, e se um deles não desce? Não seriam normais, né, gente? Então, ó, eu vou colocar que se por um acaso, eu vou apagar daqui, porque não é do problema, tá? Se desce, então aqui, ó, vamos colocar aqui. Como deu, aí tu vai colocar aqui, menor que 0,05, os dados não são normais. Então, usaremos um teste não paramétrico. Esse teste chama-se teste, olha, quer ver? Ele está aqui em cima, ó. Ele está aqui em cima, aqui, ó. Se for paramétrico, Pearson. Se não for paramétrico, Spearman. Tá bem aqui em cima, explicadinho, tá? Então, vocês aplicariam aqui um teste de Spearman. Tá aí. Tá aí. Certo? Então, é um ou é outro, tá? Não tem como ser os dois, obviamente que não, é um ou é outro. Então, a gente sabe que deu o maior, beleza, já definimos a primeira etapa da questão. Vamos para a segunda, então? A segunda etapa da questão, ela é o quê? A segunda etapa da questão, gente, é fazer o teste. Então, vamos fazer o teste? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer o teste? Nós vamos em analisar, tá? Nós vamos em correlacionar, tá vendo aqui? Analisar, correlacionar. Isso aqui, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Isso aqui está escrito em algum momento aqui em cima, tá? Em algum momento aqui, ó, aqui. Ó, até vou mandar lá para baixo, tá? Para a gente ficar bem completo. Olha lá, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou aqui, ó. Ó, analisar, correlacionar, bivariada, definir as variáveis no quadro, marcar Pearson ou Spearman, entenderam? Então, por isso tem que fazer o primeiro quadro, é aquele que a gente fez, tá? Então, vamos lá. Vamos, então, analisar, correlacionar, bivariável ou bivariada, tanto faz, né? Clica e coloca as variáveis, as duas aqui dentro, até porque não tem uma segunda caixa, né, gente? Então, as duas estão aqui dentro dessa caixinha. O que nós queremos? Ó, e aqui está marcado Pearson, ó, ou Spearman. Não é para marcar os dois. Por quê? Porque não.
Por que não dá marcar? Gente, ou é um, é outro. É excludente, tá? Tu faz um, não pode fazer o outro. Tu faz o outro, não pode fazer um. Então, a gente definiu que é Pearson. Se definisse que é Spearman, pronto, era só fazer isso aqui e acabou. Então, Pearson, dá ok, espera um pouquinho e apareceu esse quadrinho para mim aqui. Vou copiar, tá? Vou copiar esse quadro lá. Eu estou fazendo o trabalho aqui, gente. Se isso aqui fosse o trabalho, eu estou fazendo o trabalho para vocês aqui. E vou olhar estes dois números aqui, que são extremamente importantes para nós. Esses dois aqui, tá? Bom, como eu já tenho uma conclusão ali em cima, eu vou pegar mais ou menos a conclusão aqui, mais ou menos, né? Aqui. Pegar essa conclusão, eu vou mudar ali, tá, gente? Não vou ficar, porque senão eu tenho que pensar no português aqui, aí eu posso me perder. Então, olha aqui, ó. Existe uma correlação. Não, essa palavra bastante não é muito usada, tá? A gente usa, existe uma correlação forte, né? Entre as variáveis. Quais as variáveis que a gente estudou? Entre as variáveis massa muscular e o quê? Idade, né? Agora tu vai pegar o R. Ó, o R, tu vai pegar esse aqui de cima. Olha a barbadinha, gente, ó. Só que é negativo, e isso é muito importante, negativo, tá? 837. Aí alguém pode me perguntar, por que ele é forte em esse R, essa correlação? Gente, lembra o quadrinho que a gente falou agora há pouco? Vamos voltar ali, eu volto aqui. Olha ali. Deu 0,800 e pouco, não está nessa linha aqui? Então é forte. Tá? É uma correlação forte entre as variáveis, tá? Então é devido àquele quadro. Ah, mas se deu der fraca. Gente, é muito comum dar fraca, tá? Principalmente quando a gente tem uns dados poucos dados, né? Se bem que a gente não tem muito N aqui, mas vamos lá. E eu pego o P deu 000. Ah, tá errado. Não tá errado, gente. Só não escreva 000. Se escrever 000, ponto para ti. Só que ponto negativo para ti, tá? Porque não se escreve 000. Isso aqui seria mais ou menos que nem tu errar a tabuada do 1, tá, gente? Se dizer 1 vezes 9, 10. Tá? Entendeu? Então, quer dizer, não dá. Não dá, é impossível. Deu 000, ótimo. Tem gente dizendo assim, ah, então tá errado. Não, cara, não tá errado. Deu extremamente significativo, né? Quanto menor o P, mais significativo é. Bom, agora vem o detalhe, tá, gente? Existe uma correlação forte entre as variáveis massa muscular e idade. Tudo bem, tu tá dizendo uma coisa muito boa. Agora deixa eu pensar. A minha avó, eu não tenho mais, vamos ver se eu tivesse. A minha avó tem uma massa muscular maior que a minha. Olha, a gente pode até, eu acho que a gente estava beirando aí os mesmos, porque eu estou com a minha massa muscular, acho que meio complicado, mas vamos lá. Acho que não, né? Ou seja, quanto maior a idade, é menor, né? A massa muscular. Então, notem que esse negativo que apareceu aqui, gente, ó, não foi à toa, tá? Não foi à toa. Esse negativo apareceu, então o que a gente vai colocar aqui? Notamos que à medida que aumentamos por exemplo, idade, claro, né? A massa muscular diminui. Não é verdade? Verdade? Se fosse positivo, tá, gente? A gente diria, à medida que aumentamos a idade, a massa muscular das pessoas aumenta. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Então a gente tem que cuidar essa coisa aí, sabe? Demonstrar exatamente qual é o significado do negativo. Negativo é isso, e positivo é o contrário, tá? Aumenta. Massa muscular com S só, né? Pelo amor de Deus, massa muscular diminui. Bom, o que acontece agora? Eu pedi ali para vocês, para a gente fechar, e essa aí, para tampar tampar o caixão aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um gráfico, tá? Esse gráfico que a gente vai fazer vai mostrar para vocês o que eu estou te falando, que existe uma correlação muito boa e que é negativa, tá? Então a gente vai construir um gráfico. Então essa é a novidade aqui, que eu vou mostrar a construção desse gráfico. Vocês vão virem, eu vou até anotar para depois anotar ali. Acho que já está anotado lá, vamos ver uma coisa. Se está anotado lá em cima, eu vou colar lá de cima, né, gente? Eu não sou bobo nem nada.
Quer dizer, só às vezes, né? Um pouco. Aqui, ó. Olha aí, ó. Tá aqui em cima, Ctrl+C, vai lá para baixo. Eu quero que vocês construam o gráfico. Até pedi no exemplo ali o gráfico, né? Para vocês comprovarem. Então, vocês vêm aqui e vão fazer essa atividade agora como para finalizar. Gráficos, caixa de diálogo, dispersão simples, coloque nos eixos as variáveis. Vamos lá, então? Vamos lá. Gráfico, caixa de diálogo legada. Onde é que está? Dispersão lá embaixo, tá vendo? Dispersão, ponto. Clica aqui, ó, marca, tem que clicar, tá? Tem que marcar primeiro. Tá aqui, vocês viram que tá marcadinho? Vamos de novo aqui. Aqui, diálogo legada, dispersão. Não tá marcado, tá? Parece que tá, mas não tá. Tu tem que clicar em cima para ficar bem marcadinho. Quer ver agora, ó? Ó, tu viu? Agora tá definido que é dispersão simples. E agora vocês coloquem a massa e a idade, cada um aonde tu quiser. Vamos colocar massa no eixo Y, massa no eixo Y, idade no eixo X. Tá? Massa no eixo Y, idade no eixo X. Pode ser o contrário? Pode ser o contrário, não tem problema. Então, ok? Aqui. Copia esse gráfico, e aí agora a gente vai olhar esse gráfico direitinho lá. Então, esse gráfico, claro, não deixa ele grande, tá, gente, no trabalho, tá? Diminui ele, tá? Diminui ele. Para ficar bonitinho, tu vem aqui no canto. Assim, ó, não me diminui ele assim, por favor, tá? Ó, diminui ele assim. Tem gente que consegue diminuir ele assim. Olha como é que ele fica. Por favor, vai no cantinho lá em cima, tanto faz qualquer cantinho, e com o mouse vocês vão diminuindo. Ó. Então ele não destoa, né? Não destoa ali. E olha aqui, gente, está aqui o nosso gráfico. Agora deixa eu fazer uma pergunta eu quero mandar esse gráfico lá para cima para a gente poder olhar os dois bonitinho aqui. Acho que eu não vou conseguir, vou conseguir diminuir mais ainda, eu consigo. Ó, tá aqui. Tá? Então, notem o que está acontecendo, tá? Notem o que está acontecendo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Tá? Senão vai ficar muito pequeno, vocês não enxergam aí na casa de vocês, tá aí. Aqui. O que está acontecendo com as pessoas? Porque você sabe que cada ponto é uma pessoa, tá, gente? O que está acontecendo? Vocês estão enxergando o que está acontecendo? Ou, tá bom, eu enxerguei porque eu estou a fim de ir embora já. Estou a fim de já ir embora, não quero mais aula. Aí eu enxerguei. Não, vocês têm que enxergar isso. O que eu escrevi aqui no final? À medida que aumentamos a idade, a massa muscular diminui. Olha o que acontece. À medida que a gente aumenta a idade, a massa muscular vai caindo. Então, nós temos uma correlação forte, né, como a gente já citou agora, e negativa, porque à medida que uma variável diminui, a outra aumenta. Né? Então, aumenta a idade, diminui a massa muscular. Tá? Então, nós temos essa possibilidade. Olha como ficou bonitinho aqui, ó, a idade colocada aqui, massa muscular ali. Né? Então, a gente tem esses pontos. Essa parte de correlação, eu fiz uma vez um trabalho para a prof, que é a prof da farmácia, e sabe quantos pontos ela tinha, gente? 728 pontos. Maravilhoso, porque o gráfico fica lindão. Tu vê que poucos pontos, mas já me deu uma noção, né, do que está acontecendo. Imagina se eu tivesse aqui 200 pontos, provavelmente ia ser uma linha muito certinha daqui até aqui. Então, à medida que a gente tem maior número de pontos, o gráfico fica mais confiável e, portanto, a gente pode tirar conclusões mais corretas ali, né? Tá aí, gente, esse é o nosso segundo exercício, que seria, então, ele é o nosso exercício aqui do colesterol e da frequência cardíaca, tá? Então, vocês vão ver, ó, eu pedi, existe uma correlação? Será que existe? Será que a pessoa com maior colesterol tem uma frequência cardíaca maior? Não sei. Será que a correlação ela é fraca? Se for fraca, anota também, tá, gente? Existe uma correlação fraca entre as variáveis tal e tal. Coloque o R e coloque o P, tá? Se for Pearson ou coisa, não precisa nem explicar isso. Não se explica se é Pearson, não. Só explica no trabalho, mas não explica num trabalho científico, tá? Depois eu pedi, faça um comentário com a representação gráfica. Esse comentário que eu citei agora, né? O comentário aqui. Anotamos à medida que aumentamos a frequência cardíaca, aumentamos
porque eu estou de novo, o que é lá? O colesterol, nós diminuímos a frequência cardíaca, aumenta a frequência cardíaca. Se for positivo, vai aumentar, tá? Se for negativo, vai diminuir. E vocês vão enxergar isso no gráfico. Oi. Isso que eu ia perguntar, o meu deu positivo, eu tô fazendo aqui agora. Então, eu acho aumenta que... colesterol e aumenta a frequência cardíaca. O que deu R, Leonardo? Leonardo, eu não tô vendo. Estou. Tá. O R deu positivo e deu 0,539. Tá, então, tu vê, 0,539 do Leonardo, tá, gente? Então, a gente vai olhar aqui, ó, na nossa tabelinha, ele deu um R, se não me engano, moderado, tá? Que a gente chama na estatística como moderado, ó. Entraria como moderado. Qual o problema? Nenhum. A maioria dos R's que eu faço nas análises ali da físio dá fraco, entendeu? Porque é uma questão muito pessoal, né, gente? Porque varia de pessoa para pessoa. O seu João lá, que tem uma idade, ele tem tal resultado. A Maria, o seu outro João, o seu Mário, que tem quase bem menos idade que ele, pode ter um resultado igual a ele. Isso é muito comum. Isso varia de pessoa para pessoa. Então é muito difícil, às vezes, nas variáveis ali da área da saúde. Por exemplo, o meu colesterol, gente, pode ser o colesterol de um idoso, entendeu? Por que não? Eu já sou quase idoso, estou com 50 e poucos, mas tudo bem. Mas de um idoso de 80 anos, por exemplo, pode, entendeu? O cara lá se cuida muito mais do que eu me cuido, por exemplo. E pode ter um colesterol muito mais legal do que o meu, e aí? Problema, entendeu? Então, isso acontece muito. Então, o do Leonardo deu um coeficiente regular, então, se a gente fosse fazer a questão aqui, aqui agora, a conclusão. Mas aí eu coloco positivo e regular? Não, o positivo tu coloca... Não, o positivo tu nem diz que é positivo, né? Isso tu não tem que dizer. A tua conclusão seria isso. Existe uma correlação moderada, né? Moderada, regular, né? Entre as variáveis... Puta merda, esqueci de novo. Colesterol e frequência cardíaca, tá? Existe uma correlação moderada entre as variáveis colesterol e frequência cardíaca. Abre um parênteses, coloca o R, coloca o P. O R e o P que tu tem aqui. E o teu R é positivo. Não precisa colocar positivo, é só tu colocar 5 e já tá. Se quiser também colocar positivo, tudo bem. Mas não é negativo. Tá, o meu P deu 001. Tá. Eu coloco igual, P igual a ele. Só vai colocar isso aqui que eu coloquei aqui se ele for 000. O resto é sempre copiar o que deu. Deu uma correlação muito interessante. O que tu vai dizer? Notamos que à medida que aumentamos o colesterol, isso, aumentamos o colesterol, a frequência cardíaca aumenta. E aí tu vai montar o gráfico, tu vai ver que o teu gráfico, as bolinhas estão indo para cima. Não sei se tu viu. Sim, todas andam para cima. Isso, por quê? Porque é uma correlação positiva. Então, então ficou claro que à medida que aumenta uma variável, a outra aumenta também. De vocês vai dar isso. Porque é muito comum de imaginar, né, que frequência cardíaca com taxa do colesterol, às vezes pessoas com colesterol alto e tal, né, são obesas, e aí a frequência, não necessariamente são, né, mas tem muitos que são, a frequência cardíaca delas é normalmente mais elevada do que uma outra pessoa com um coeficiente normal, né, então a gente vai ver exatamente as bolinhas subindo, as bolinhas significa que cada um é uma pessoa. Aí, ó. Viu? O Leonardo já fez, gente, de novo. Aí, se precisarem aí uma mão, ó, procure o Leonardo, gente. Não é possível o clã demais. O Leonardo vai aí, cara. E é isso, gente. São os nossos dois últimos, tá? Acho que são, para mim, os testes assim, muito legais, esses dois, que eu quero dizer. Os outros também são, mas esses dois, em especial para vocês da Físio, que, como as profs me questionam, me pedem isso, né? Não só os profs, né? Quem está fazendo também os seus TFGs. Né? E aí, então, aliás, eu acho que já entregaram, né? Agora vão me dar uma folga. Me deram uma folga da Físio, tá? Porque eu acho que era para entregar até o dia 3 ou 4. Não sei se alguém tem a data aí, se sabe também, né? Então, assim, agora vão me dar uma folga da Físio, mas o que acontece agora? Agora entra o pessoal da medicina. Tá? Eu, na quinta-feira, amanhã, no caso, eu tenho quatro horários lá. 4 encontros, não todos ao mesmo tempo, porque a sala é pequenininha, a gente não pode, né? E a gente 4 no mesmo encontro, ou seja, 1 às 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11 e 11 ao meio-dia. São 4 trabalhos, né? Ah, Nina, deu? 4 trabalhos que eu vou fazer, porque eles têm que entregar também até antes do final do ano. O deles não é
agora no início de dezembro. O deles é início de janeiro. Início de janeiro, na nossa volta, eles têm que entregar para montarem as bancas ali. Tá? Então, precisar qualquer coisa, prende o grito. Se não sei se alguém tem alguma dúvida. Se não tem, a gente encerra aqui a gravação. Espera aí que eu vou encerrar a gravação. Vou parar a gravação.